Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao pastor Alexandre pela presença e dizer para o senhor que algumas razões nos levou a estar convidando o senhor para estar aqui conosco, e uma delas é saudade. Pô, mas como assim? Estou todo dia aí com vocês, né? Não, saudade de ter o senhor nos nossos encontros. Pode se preparando que esse ano nós estamos fazendo aí o nosso 10º retiro. Provavelmente o senhor será um dos preletores. O senhor já aceita desde já? Vamos ver, vamos pensar. Uma outra razão, pastor, é que todos nós aqui presentes, a gente vê no senhor uma referência, né, como sacerdote do lar, e basta nós lembrarmos da Nádia, né, o que a Nádia representou para essa igreja, né, basta nós lembrarmos da sua família, das filhas, da Marcele, né, que hoje é líder, né, de um ministério, como nós sabemos, no culto que é realizado aqui toda terça-feira, uma mulher de Deus, muito usada pelo Senhor. Então, com tudo isso, a gente nos levou a ver o Senhor sempre como uma referência, né, de sacerdote do lar. E eu estive pensando também, né, no bispo, né, porque a gente olha para o Senhor, a gente olha para o pastor André. Eu não conheço muito assim o Marcelo, mas também é um homem de Deus. E não há dúvida de que o bispo Jocelino também exerceu bem o papel de sacerdote do lar, né? Senão o senhor, o pastor Marcelo, o pastor André e o Marcelo não seriam homens de Deus como são, né? Então, também é um homem de Deus, um sacerdote do lar, um exemplo para nós também, né? O bispo, né? Então, mais uma vez, obrigado, pastor. Queridos, prazer estar aqui com vocês. Me sentindo aqui num talk show, né? Só não estou vendo o Jô Soares aqui do meu lado. Está mais para Jô Soares. Qualquer coisa é ele. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou a pessoa ideal para falar para a família. Eu venho observando. Eu não sou muito assim usado por Deus e escolhido para fazer uma coisa assim seletiva, como, por exemplo, ser o palestrante da juventude. Estou fora. Não sei falar. Não é que a gente não saiba, a gente fala, né? Tem que falar, fala. Para a família também. Nunca me achei uma pessoa assim das mais ideais para falar para as famílias. Evito falar. O que eu gosto de fazer, o que eu acho que Deus me chamou, é domingo após domingo, quarta-feira, subir e pregar de um modo geral para toda a igreja. Quando a coisa é mais específica, não sou a melhor pessoa para isso. Mas às vezes que eu tive que falar a famílias, a gente é pego por um certo constrangimento pelo seguinte: de repente você começa a citar o que Deus espera da família, dos membros da família, de como Deus vê casamentos. E aí, de repente, você as pessoas que estão assistindo, homens e mulheres, podem se sentir um tanto quanto tristes, porque aquilo que a gente cita como referência, coisas da palavra de Deus, até hoje ele não teve oportunidade de viver. Então, existem pessoas que ficam um tanto quanto acanhadas por ouvirem certas coisas que andam na contramão daquilo que Deus ensinou. Só que se nós hoje aqui entrarmos por esse caminho de falar de coisas das quais você ainda não se enxerga um participante, um praticante dessas coisas, é bom lembrar do que está escrito lá. Eu lembro sempre disso, não é? Do que está escrito, registrado em Atos, capítulo 17, se eu não me engano, verso 30, que vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância da gente. Então, quando a gente não sabe, no juízo, no Código Civil, vai dizer que você apelar para a ignorância não te isenta da culpa. Não adianta você dizer, eu não sabia, não quer saber, a justiça não quer saber. Mas diante de Deus isso vale, sabe? De você virar-se para Deus para dizer assim, Senhor,
Eu não sabia disso. Eu vivi na contramão dos teus ensinamentos, mas tenha misericórdia de mim, porque eu não sabia. E quando isso é sincero, amado, você pode ter certeza que Deus ele não está levando em conta. Deus não leva em conta aquele tempo de quando a gente não sabia. Quando a gente sabe, Ele espera e cobra da gente, não é? Mas quando a gente não sabe, Ele não atribui a culpa a nós. Então, ninguém se sinta constrangido, porque para quem não sabia, as coisas valem a partir de agora. Posso ouvir um amém aí de alguém? Para quem não sabia, as coisas valem a partir do momento que sabe. Então, eu queria dizer isso. Tinha outras coisas também que eu ia dizer, mas já não lembro mais. Estou tão nervoso aqui hoje. Então, podemos ir. Gostaria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos estar orando. Paizinho querido e amado, te adoramos e exaltamos o teu santo nome. Agradecido, Senhor, porque estarmos aqui nesta noite é um privilégio. Um privilégio porque não estamos tratando de coisas que não sejam do teu reino, coisas que trazem edificação para nós como homens de Deus, como pais de família. E nós queremos pedir que o teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade entre nós, venha nos dar graça, venha tocar em corações, venha trazer edificação, e venha usar o pastor Alexandre com muita graça, com muita unção, com muita sabedoria, que ele seja instrumento nas tuas mãos nesta noite, e que, acima de tudo, Pai, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, e a tua igreja plenamente edificada. Nós oramos por isso, e por essa oportunidade, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sérgio. Amados, antes de nós entrarmos nas perguntas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios 11, 3. Capítulo 11, verso 3. Esse texto, ele é a base, né, desse tema, nossa conversa aqui, do que será abordado. Todos acharam? Diz assim, ó: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, o nosso tema, todos sabem, né? É como ser um sacerdote do lar. E a primeira pergunta tem tudo a ver, né? Ligada a esse tema, que é o seguinte: como deve ser a postura do homem no seu lar, de forma que fique caracterizado que ele verdadeiramente exerce, né, o papel de sacerdote? É difícil. Deus espera e pede de nós certas coisas que eu, particularmente, considero coisas difíceis. Algumas coisas são difíceis. E eu acho que antes de ir direto à resposta, porque eu costumo ser bem resumido, né? Eu sou quase monossilábico, né? Porque sim, não, só que não dá para ficar assim aqui hoje. Mas primeira coisa é a gente saber o que é um sacerdote do lar, né? Sacerdotes somos todos nós. Sacerdote, sua esposa é uma sacerdotisa, seus filhos são, você é. E a grande diferença que a gente quer abordar aqui hoje é o sacerdote dentro de casa, nos limites da sua casa. E se nós formos pensar no que significa o sacerdócio em si, isso seria uma condição que Deus dá de você falar em nome dele, de você representá-lo naquele lugar que você é sacerdote. Não existem privilégios em ser sacerdote. Ninguém ostenta a medalha de sacerdote, porque sacerdote é serviço. O cara serve. E ser servo não é do interesse de todo mundo, mas o sacerdote serve. E, à luz da Bíblia, isso ficou mais ou menos hierarquizado da seguinte maneira: aquilo que você gera é inferior a você e lhe deve obediência. Então, Deus nos gerou. Então, nós somos submissos ao Senhor.
nessa sequência da ordem, eu não sei se eu posso chamar nem de bíblica ou religiosa, talvez, mas aí viria, a mulher foi gerada do homem. Então, o homem ou a mulher, no caso a mulher, teria submissão ao homem. As crianças são geradas de ambos, do casal, então elas têm que ser submissas aos pais. Então, o sacerdócio é nessa linha de quem veio primeiro. E esse que veio primeiro, então, é digno da nossa obediência e total atenção. Não é? Então, partindo do princípio que todos somos sacerdotes, agora indo para dentro da nossa casa, já respondendo a pergunta, eu particularmente não acredito que todos sejam sacerdotes dentro da sua casa. Porque quando eu falei da coisa complicada, era mais ou menos a isso que eu estava me referindo. O sacerdote, só para a gente caracterizar o sacerdote, sair dessa coisa macro de todo mundo é sacerdote, mas dentro de casa, o sacerdote que vai influenciar sua família, esposa e filhos, precisa ser um cara de Deus. Então, aquela conversa que às vezes a gente ouve de esposas perguntando aos pastores: meu marido é um cara louco, é um cara que não entende muito de Deus, quase nada, e em casa ele quer dar uma de sacerdote. Em casa ele quer bancar o sacerdote, mas se o senhor for procurar nele algumas virtudes espirituais de filho de Deus, o senhor não vai encontrar. Então, já vamos responder já: não é sacerdote. Não é sacerdote. Sacerdote é aquele sujeito que ama o Senhor. Estamos falando do sacerdote do lar, ok? É o sujeito que ama o Senhor, que entende o que significa o reino de Deus, nas suas áreas mais básicas, que sabe como é que o ser humano deve ser, agir. Já na nossa igreja nós falamos demais em relacionamentos. Então, o cara que entende como se relacionar, sabe como se relacionar, é um sujeito que tem o respeito dos filhos, na maioria dos casos, se puder ser assim, é excelente, e da esposa. Mas ser um sacerdote é ser um verdadeiro cristão, não é? O cara, para ser um sacerdote dentro da casa dele, ele tem que ser um verdadeiro cristão. Ou, pelo menos, está tentando ser. Eu acredito que o Deus que não leva em conta o tempo da ignorância é o Deus também que, ao contrário do ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio, mas eu acredito que Deus leva em conta as intenções também. Ele vê muita coisa que a gente quer fazer e não consegue fazer, e ele leva em conta isso. Ele leva em conta o esforço que se faz para tentar ser o que ele espera de nós. Mas creio eu que dentro de casa, o homem que deve ser considerado o sacerdote da casa, ele deve ser uma pessoa que entrega a sua vida, como diz a palavra de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E para ser chamado de sacerdote do lar, tem que ser um homem de Deus. Também na sua visão menor que seja, né? Na sua visão, o cara não é homem de Deus condecorado, graduado, pós-graduado, doutorado, não. O cara crê e procura ser aquilo que a Bíblia espera que ele seja. Para mim, esse é o sacerdote. Sem a presença do Espírito Santo, que seja, não sei se a gente pode dizer assim, nos seus níveis mais básicos também, pouquinho só do Espírito Santo, se é que existe isso, precisa-se ter. Porque é muito complicado você... o sacerdócio não se impõe, não é? Ninguém pode chegar em casa para a mulher e, o sacerdote aqui sou eu. Isso não existe. Não existe isso. Como não existe exigir submissão da esposa sem ter nada para oferecer em troca. Então, eu vejo o reino de Deus, embora existam certas coisas difíceis para nós chegarmos lá, mas muito prático, muito prático. Deus não fez uma ciência para que a gente precisasse estudar anos e anos para entender e dominar. Não, as coisas bíblicas e as coisas de Deus são muito práticas, muito simples. É aquela história, é ou não é?
E não tem meio termo, né? Respondi? Respondeu. O senhor falou a respeito de que, antes de mais nada, ele tem que ser um cristão, mas às vezes acontece que o rapaz é crente, o homem é crente, aquele pai de família é crente, mas quando chega em casa, ele deixa de exercer esse papel. E quando a gente fala de exercer o papel de sacerdócio, é aquele pai que exemplo natural, é aquele pai que ora, aquele pai que lê Bíblia junto, principalmente com os filhos, aquele que ensina os filhos no caminho que devem andar, né, desde pequenininho. Depois que ficam grandes, um pouco mais, fica mais por conta deles, porque muda a situação. Quando isso não acontece, mesmo sendo uma pessoa crente, isso acontece, eu só acredito que as consequências disso podem vir para a família, dele não exercer esse papel. Eu não acredito que o papel de sacerdote do lar exija da pessoa que ele faça culto doméstico. Eu não acredito nisso. Acho que a maioria das famílias crentes, elas não têm culto doméstico em casa. Eu acho que é bom. Agora, ensinar o filho o caminho, isso sem dúvida nenhuma, né? Agora, a necessidade de uma coisa burocrática, com horário marcado, que muitas pessoas se sentem até sem condições, incomodadas em fazer, eu não acho que seja uma coisa obrigatória. Acho que é bom, importante, sim. Quanto mais voltados para Deus os membros da família estiverem, só tem a ganhar, não é? Agora, que é uma coisa obrigatória, na hora tal, desligar a televisão, reunir todo mundo, isso não é obrigatório. Volto a dizer, é maravilhoso, se puder acontecer. Mas, para mim, o sacerdote do lar o sacerdócio do lar está mais ligado ao exemplo que se dá, ao testemunho que se dá dentro de casa. Eu só quero que seja limite dentro da sua casa, porque ele pode exercer a função muito bem na igreja, mas dentro da casa dele não ter limite. Limites em todos os níveis, ou alguns níveis, algo que vai trazer problema espiritual, algo que vai trazer. Mas esse sujeito é crente mesmo? Porque a gente tem que ser uma coisa só, dentro de casa, fora de casa. E se para a pessoa é tão complicado ser o que deve ser em todos os lugares, eu acredito que ele ainda precisa despertar para ser o que Deus espera que ele seja. Sim, pastor, nós não estamos falando no mundo ideal, nós estamos falando no mundo real. Não, mas é do real mesmo que eu estou falando. Eu estou entendendo o senhor. Eu digo isso porque, às vezes, na igreja existe uma influência, mas dentro de casa não tem os limites, que é onde nós queremos chegar nessa nossa conversa. Do limite que não tem dele exercer aquele papel de autoridade, de falar. Dá um isso exemplo desses limites para eu poder entender. Um filme, uma novela, ou coisas que são prejudiciais à mente, à própria mente, tal, de filhos principalmente, coisas que, conversas, palavras, ou coisas do tipo que ele às vezes se sente pressionado, às vezes pela própria esposa, que não deixa ele ir além dos limites na correção dos filhos, esse tipo de coisa, entendeu? Eu sei que é um assunto, é uma coisa muito complexa, não estou falando de coisa simples aqui. Do posicionamento dele, abrir mão disso em função, não quero problema. Eu conheço, porque eu conheço família que tem pastores, conheço, que é uma pessoa excelente, mas ele não manda na casa dele. A gente não escolhe ser sacerdote, né? A gente é. Isso não é uma escolha, a gente tem que ser. E eu acho que isso é um dos problemas que nasceu no Éden. Porque no Éden Deus determinou essas coisas, não é? Quem é que faz o quê? Só que eu acho que desde o Éden a gente inveja a mulher, e a mulher nos inveja. Porque a mulher quer mandar. Né, gente? A minha quer. É só a sua, de vez pastor. em quando eu tenho que lembrar ela a ordem natural das coisas. Mas a gente queria se livrar dessa responsabilidade. Os homens têm, no fundo, um desejo de não precisar ministrar, ter responsabilidade.
Ele pode dizer, já tenho muita responsabilidade nas coisas que eu faço, tem mais o lar ainda. Então, se a gente pudesse se livrar do peso da responsabilidade de casa, a gente não pensava duas vezes. E a mulher, em contrapartida, ela está doida para pegar esse negócio e ser a dona mesmo do pedaço e administrar a casa e dizer para você quando que você pode ir à igreja, o que você vai comer e tudo mais. Mas é justamente esse ponto. Quando o homem ele não se posiciona no papel dele. Como eu disse, não pode se impor esse tipo de coisa. Tem coisas que você não impõe a ninguém. Você não tem como impor que as pessoas lhe amem, você não tem como impor que lhe respeitem, essas coisas você tem que conquistar. Como também a questão da administração de casa, do respeito, da consideração que esse homem tem que ter. Isso ele não vai bater o martelo, dar um tapa na mesa dizendo que o pessoal tem que ser assim. Isso ele tem que conquistar. Os filhos têm que ver nele o exemplo para dar o respeito que eles precisam dar. Então, o Sérgio citou aqui o meu pai. E é verdade, muito melhor do que eu, ele foi e é sacerdote da casa dele. Meu pai é aquele homem que desde criança, eu vou entrar no quarto dele, onde quer que ele esteja, eu pego ele de joelhos orando. Então, é bom, isso é bom para o filho ver. Quando o filho vê que o pai dele está lá retirado, de joelhos dobrados orando, aquilo já dá ao filho uma referência de quem é o pai dele, ou a mãe. Então, você não tem que impor, você não tem que pedir, você não tem que ajoelhar, implorar que lhe respeitem, porque, naturalmente, pelas coisas que a gente vai vendo, isso vai acontecer. Como, ao contrário, também é verdadeiro. Não é quando você vê o seu pai em atitudes reprováveis, naturalmente você vai perdendo, ele vai perdendo o crédito. Né? Então, se surgir uma pergunta como, por exemplo, o que de melhor esse sacerdote, esse pai pode fazer pelos seus filhos? Essa frase não é minha, essa frase eu ouvi há muito tempo atrás, que a melhor coisa que um pai pode fazer por um filho é amar a mãe dele. Então, os filhos precisam ver o amor que o pai tem pela esposa. Se não vir, vai ter uma coisa deficiente aí. Então, eu achei a frase muito sábia, que a melhor coisa que um pai faz pelos seus filhos não é dar presente, dar mesada, mas é amar a mãe. E esse amor ser visto por eles. Respeitar a mãe. Isso é a melhor coisa que ele pode fazer. No livro Homem ao Máximo, né? O autor é Edwin Lewis Cole. Ele fala sobre isso. Comenta sobre isso. Posso fazer mais uma Ainda pergunta? não li. Só vai receber de presente. Obrigado. Logo. Pastor, dependendo do comportamento do homem, né, na sua casa, exercendo ou não o papel de sacerdote, até que ponto você acha que isso pode influenciar dentro da igreja, principalmente se ele for liderar um ministério? Para a gente que é líder de igreja, isso é uma terra perigosa da gente pisar, né? Na igreja, com certeza todos os irmãos aqui têm notícia de um equívoco, aparente equívoco que a liderança cometeu em dar autoridade, em que nível for, para uma determinada pessoa. Eu já cansei de ser decepcionado com esse tipo de coisa, né? Decepcionado comigo mesmo, até em relação a pastores. Pastores que, depois de ordenado, eu me perguntei por que eu fiz aquilo. Né? Eu podia jurar que essa coisa que você tem que ouvir a voz de Deus para fazer, eu podia jurar que eu tinha ouvido. Até para escolher discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus passou 12 horas no alto do monte orando para escolher discípulos. Então, ele orou 1 hora por cada um deles, né? Para não errar. E teve um Judas lá no meio. Então, graças a Deus, né, por isso, porque a gente não se sente tão mal quando erra também. E eu passei já por mais de uma vez por essa coisa de achar que a pessoa era uma coisa e é outra. Agora, em relação à conduta,
Sérgio, tem certas coisas que é responsabilidade da pessoa, sabe, do homem. E como Deus cuida bem da igreja dele, ele vai mostrar para a liderança quem é aquela pessoa, ainda que tardiamente, né, diante da nossa visão, ainda que tardiamente, porque uma das coisas que todo pastor preza é que os seus liderados sejam pessoas da maior estatura espiritual possível, né? Coisa triste é isso, né? Você dá crédito a alguém e depois você ser testemunha de algumas coisas que te decepcionem. E ele fatalmente, a pergunta ela vai ser verdadeira, porque se o cara é um artista e consegue encenar tão bem na igreja, mas em casa não é nada daquilo, isso vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Isso é bíblico, a gente detesta essa ideia, né, de ser exposto um dia, mas se é uma coisa prejudicial à obra de Deus, vai ser exposto. Vai acontecer alguma coisa. E não, as coisas que acontecem, elas não estão debaixo do seu controle. Porque se você puder controlar, você encena a vida toda e você vive tranquilo, sem medo. Mas quando é necessário expor uma pessoa, conhecer uma pessoa do jeito que você ainda não conhece, Deus vai achar um caminho que ninguém tem como impedir que a coisa venha à tona, né? Então, a pessoa ser em casa, ou não ser em casa, não fazer em casa o papel dele, com certeza é prejudicial à igreja. Vai refletir em algum momento isso. Eu não me lembro o texto agora, mas existe um texto na Bíblia que diz que se o homem não consegue, o sacerdote não consegue liderar a sua casa, como é que ele vai conseguir? A casa de Deus não vai conseguir. Não tem como. Uma pergunta? Agora, isso não faz da gente que lidera pessoas perfeitas, né? Nós temos muitos defeitos, né? Embora eu tenha a minha vida inteira dentro da igreja, seja pastor há 33, fazer agora 33 anos, eu ainda sou um sujeito que peço misericórdia a Deus para que Ele me mude em algumas coisas, me transforme, porque eu não sou longe de ser o que as pessoas pensam que eu sou, né? Eu não sou nenhuma pessoa depravada, eu não sou uma pessoa não confiável, não é nada disso. Mas existem coisas que você acha que pelo tempo você já podia ser diferente, né? Mas não sei se Deus usa isso para te manter ali, como foi o apóstolo Paulo, e Deus falou que esse espinho ele não tira, que é para ele ficar na dele lá, né? Saber sempre quem ele é. Então, não é porque uma pessoa lidera uma coisa também que ela deve ser considerada o sujeito infalível, né? É bom que as pessoas saibam disso, né? Porque nós gostaríamos de ser infalíveis, irrepreensíveis aos olhos de todo mundo e de Deus, mas nós não somos. É muito importante que, se algum dia um líder fizer algo vir à tona, ser exposto a alguma coisa desagradável, nós não podemos vacilar na nossa fé por causa daquela pessoa que a gente amou, que a gente ama, considera, mas se vir à tona uma notícia que aquela pessoa fez algo reprovável, nós não temos que nos desviar da fé, a decepção ser tão grande que foi um abalo. Não, isso não é desculpa diante de Deus. Eu peço a Deus que eu nunca decepcione nenhum de vocês. Mas se acontecer algo, ninguém pode variar nem 1 milímetro na sua posição diante de Deus, não é? Então, não vamos olhar para a liderança também e achar que ele é o perfeito sacerdote do lar, porque com certeza, se chamar a esposa e os filhos... Eu nunca esqueci Tem uma história que eu acho que é verdadeira, acho que foi o bispo Tito Oscar que contou, que depois de um culto, que ele chamou um diácono para fazer uma oração, para encerrar a reunião. A oração foi tão maravilhosa que a mulher procurou o bispo no final do culto e falou assim: pastor, a mulher dele, né, do diácono, pastor, eu queria que esse homem fosse assim em casa. Queria que ele orasse em casa. Não precisava nem ser assim, não, só orasse. Só.
esse homem maravilhoso aqui na igreja é o que eu queria lá em casa. Então, a máscara cai, né? Pastor, isso só vem corroborar aqui com a pergunta que vem agora a seguir. Edwin Louis Cole, ele é autor do livro O Homem ao Máximo, e ele conta que uma mulher, depois do culto, foi procurá-lo e falou assim: pastor, o meu marido, estamos casados há 15 anos, ele é o primeiro a chegar na igreja, é o mais dedicado, o cara é aquele que todo mundo quer, né? Que todo pastor quer. Depois de 15 anos é que ele foi orar por ela porque ela estava enferma. Aí fica a pergunta assim: é normal isso hoje em dia, principalmente hoje em dia, é normal que os líderes, os homens, os obreiros, né, eles tenham tanta preocupação na igreja de estar orando por alguém, e em casa ele não tem esse tipo de preocupação, porque é o seguinte: não, eu tenho que fazer o meu papel na igreja, mas aqui, muito em cima disso que o senhor acabou de falar agora. Hein? É normal e acontece demais, né? Embora não se tenha tanta notícia a respeito, mas a gente sabe na prática que é o que acontece, né? Parece, a impressão que eu tenho, eu acho que não é só minha, é que as pessoas mais difíceis que tem para nós ministrarmos são aquelas que mais nos conhecem, né? Isso não é porque a gente quer fazer um teatro, não. Mas é porque, eu não sei explicar porquê, você orar por sua esposa, naturalmente, é mais difícil do que você orar por um estranho na igreja. Não deveria ser, né? Mas eu acho que é porque a pessoa, você orar pelos seus pais, isso, se você não tiver uma cabeça boa, isso é complicado, porque são pessoas que lhe conhecem do avesso. Então, não adianta você impostar a voz, não adianta você querer fazer bonito, porque aquela pessoa que está recebendo a sua oração sabe exatamente quem você é e lembra de coisas que você já fez. Então, talvez por isso seja mais difícil ministrar em casa. Não é? Agora, a gente não pode se furtar a essa responsabilidade, porque o tal do sacerdote do lar é um cara com responsabilidade na sua casa. Há quem diga, não vou entrar no mérito nem com sim nem com não, mas há quem diga que o cara vai responder diante de Deus por causa da sua família. Então, a responsabilidade é muito grande. Agora, a ministração nesse nível de doença, por exemplo, ela é super necessária. Mas eu já me peguei muitas vezes protelando. Parece que você quer que a pessoa fique mais doente, a doença se agrave, para que você, então, se decida ir orar por ela. Parece que você fica esperando que o remédio faça efeito, né? Mas uma coisa que me deixa muito feliz de lembrar de mim mesmo foram as tantas vezes que, pelas madrugadas, eu entrei no quarto das minhas filhas dormindo, me ajoelhei ali na cama delas e passei um tempo bom orando por elas, né? Na época era só uma, depois eram duas, e orando, e orando, e orando, e pedindo que Deus abençoasse a vida delas. Elas não estavam doentes, apenas aquele senso de responsabilidade que você tem de ir. Você sabe que tem que fazer isso, e você não sabe também que você não pode sair dessa responsabilidade. E também por amar, né? Você ama e você quer ver aquela pessoa bem, então você vai orar por ela. E a gente percebe que isso já é um papel do sacerdote, naturalmente. Sim. Como o senhor falou, não tem que fazer culto, tem que fazer aquilo. Mas, naturalmente, você tem a preocupação de ser cobertura espiritual para os filhos, para a esposa, sim, orar com a esposa. O marido, dentro de casa, ele tem que ser isso. Não é? É ele o cabeça da família, então é dele que se cobra. Quando Eva fez o que fez, e eu gosto de falar sobre isso para minha esposa, foi Eva. Mulher não é fácil, olha só o que ela fez. Mas quando Eva fez o que fez, Deus foi falar com quem? Com Adão. Porque quem presta contas do que está acontecendo dentro de casa é o homem. Então, Deus não foi para Eva falar assim: bonito, hein, Eva? O que tu arrumou? Não, foi falar com o marido, foi falar com o cabeça. Mas o Adão deu troco no Senhor. O Adão não era perfeito troco, também, ele né? Ele deu troco, falou: Senhor, a mulher que tu me deste. A mulher que o Senhor fez. Mas Deus foi falar com ele. O Adão não pediu. O Adão não. Melhor você não entrar por esse. Vamos lá, vamos lá. Pastor, o senhor concorda que a cada dia
os membros de uma família se conhecem menos. Não sento mais, né, para conversar, por exemplo, né, o marido perguntar para a esposa: e aí, bem, como é que foi seu dia? Foi bem? As coisas no trabalho, como estão? Ou o pai perguntar ao filho: filhão, como é que foi o dia na escola? Mas sério, as coisas andam na escola? Será não seria por conta da ocupação hoje, redes sociais? Deixa eu dar uma de inocente aqui. Será que realmente existe isso? Porque quando a gente fala assim dessa coisa, família se conhecendo menos, aí a gente imediatamente vai para a mesa do jantar, como se na mesa do jantar houvesse conversas profundas ali. Não tem. E será que realmente as pessoas chegam a esse nível de não se interessar pelo dia do outro? Eu não quero acreditar nisso, né? Porque minha esposa, por exemplo, hoje, pediu que eu ficasse lá com a pequenininha, porque ela ia visitar a irmã Valquíria, que está internada no hospital. Aí, assim que ela chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz é: como é que foi? Como é que está? E isso em qualquer momento, né? Saiu, vai aonde? Vai ao shopping. Ela quase não gosta de fazer isso. Vai ao shopping. Aí chega em casa e: tudo bem? Comprou lá a sua maquiagem, que você gosta tanto? Então, eu acho tão difícil a gente ter uma qualidade de vida que não nos interesse o dia do outro. Sabe? Isso acontece? Eu acredito que aconteça, mas será que acontece com o povo de Deus também, essa indiferença? Eu quero acreditar que não. Sabe? Eu acho que vai mais além. Eu acho que vai muito mais além do que apenas não ter preocupação com o outro, né, do casal. E a gente está aqui, o nosso foco aqui é o homem, e eu acredito que as mulheres, quando elas se reúnem, também esses assuntos são tratados também. Mas eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, tem muitos anos isso, estava com o pastor Neumel Kessler, amigo, muito amigo, e eu estava com ele numa igreja, uma festividade de igreja na Gávea, e ele falou assim para mim: Pedrinho, está vendo aquela senhora ali? Mulher de Deus. Mulher de Deus. Sabe de quem ela é mãe? Mãe de um camarada que na época era o chefe do tráfico da Rocinha. Isso tem uns 20 anos, 20 e poucos anos, talvez. Eu falei assim: é mesmo, pastor? Agora, quer saber? O marido dela era um presbítero da igreja, sargentão, aqueles caras que todo mundo respeita, aquele cara que era durão. Esses não me enganam. Só tem um detalhe: quando ele chegava em casa, o que ele fazia? Ficava nervoso com a mulher? Sapecava a mulher. Explica bem isso. Dava uns catrancos na mulher, batia na mulher. E o filho está vendo aquilo ali. O filho cresce, entra na adolescência, para onde ele vai? Para a bandidagem, vira o traficante, chefe do tráfico da Rocinha. Então a gente percebe, pastor, que a gente, eu falei para o senhor no início, a gente tem o ideal, que a gente gostaria de ser, e que as pessoas se revelam mais cedo ou mais tarde. Se revelam porque... Não, pastor, esse caminho que a observação do exemplo vai levar, isso aí é óbvio. Mas a questão se a família se conhece mais ou menos, eu acho que se conhece mais ou menos, não só porque falta diálogo, mas porque falta tudo. Falta o básico. Não é porque eu acredito que um homem de Deus, não estou falando de pastor, de bispo, de diácono, estou falando de gente comum, que vive se esforçando para ser o que deseja ser e o que Deus deseja que ele seja, e comete os seus erros. Eu acredito que essa pessoa, tendo só um pouquinho e tendo o Espírito Santo vivendo na vida dela, ela não vai conseguir ser esse sujeito insensível. Sabe? Eu não sei se eu estou errado, eu posso estar completamente errado nisso, mas eu vejo o pessoal falando muito da tecnologia, que a tecnologia atrasa, que a tecnologia interrompe a comunicação da família. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu acho só que os tempos mudaram. Ao invés da minha filha se divertir mais com bonecas, ela gosta do tablet dela. E ela gosta, por exemplo, aí já entra uma coisa exagerada. A minha filha
tem 5, vai fazer 6 anos agora. Ela não estava conseguindo comer almoço e janta sem o tablet estar na frente do prato, atrás do prato. Aí você percebe, bem, aí está havendo um excesso. Aí, desde já, você tem que começar a negociar. Não acho que é legal também você lá meter a mão, arrancar e dizer que não vai mais. Negociar. E existem coisas que o problema da criança é porque ela é criança. E quando ela tiver um pouquinho mais de idade e de entendimento, você vai poder conversar, porque agora não tem conversa, né? Agora você conversa e começa a chorar e não, coisa e tal. Mas vai chegar um tempo que você vai poder olhar nos olhos e dizer, oh, isso aqui está te atrapalhando, vamos tentar mudar esse negócio. Mas eu não sei, eu acho que se a família está mais entrosada ou menos, não é culpa só da televisão, só do computador, é um espírito geral ali da casa, né? Eu gosto muito de usar a palavra equilíbrio, né? Acho que em toda a nossa vida, equilíbrio é muito importante. Eu teria realmente muita vergonha de citar aqui 2 situações que eu vivi se eu não tivesse corrigido, né? Sempre há tempo, né? Mas houve uma ocasião em que estava se repetindo até o momento que eu tive que corrigir, né? Eu na sala, no meu celular, minha esposa no quarto e meu filho no outro quarto. Eu falei assim, peraí. Eu fui lá no quarto dele, realmente. Foi o Espírito Santo falando comigo. Estava no celular. Eu fui lá no quarto, abri a porta, ele no celular. Abri a porta do meu quarto, minha esposa no celular. Né? Então, assim, se só acontece isso, tem alguma coisa errada. Mas aí aconteceu o que é bom, né? Que foi um despertamento. Exatamente. Alguma coisa ele despertou para aquilo que estava acontecendo ali. Agora, isso é corriqueiro. Agora, às vezes, a gente é despertado para os excessos, né? Para interferir, para fazer alguma coisa, para falar com o outro. Né? Olha só como é que está a nossa casa. Tem um aqui, outro ali, outro lá. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Né? Cada um vai ter o seu jeito, a sua problema da pós-modernidade, da comunicação, e às vezes a gente recebe tantos zaps aí, várias pessoas na sala, todo mundo, quer dizer, tá muita gente junta e todo mundo sozinho, né? Então, o problema da pós-modernidade que vai ser cada vez pior, principalmente com os pais, né? Hoje em dia, para poder fazer com que a família almoce junto, jante junta e desafio. É o desafio da pós-modernidade. Eu fui criado, principalmente de adolescência para a juventude, comendo com um prato na mesa, sentado no sofá, vendo televisão. Mas havia os dias que nós estávamos todos na mesa. Então, eu sou meio radical, não é radicalismo, eu sou meio contra você dizer que todo dia nós vamos ter que estar sentados na mesa, silenciosamente almoçando, porque almoçar e conversar ao mesmo tempo é meio complicado. Então, eu acho que isso é uma coisa ditatorial que não é por aí que você resolve a coisa. Eu acho que se a família, por exemplo, a minha família criou um hábito, por morarmos juntos no mesmo prédio, de sábado almoçarmos juntos, todos. Então, a gente tem um mesão lá e a gente... Você está falando o seu família pai, geral, irmão... pai e os irmãos. Uhum. E a gente tem esse privilégio de poder, todo sábado, estar junto, almoçando, quase todo sábado. Mas, nos dias da semana, cada um respeita a sua individualidade e a presença do Espírito Santo na vida do crente é que vai despertá-lo para as coisas que estão discrepando para um lado não muito bom, e a gente vai... Até porque na maioria das vezes, eu apareço em casa para almoçar e voltar para a rua. Então, é uma coisa que não há espaço. Eu acho que, na maioria das famílias, é assim que acontece durante a semana. Pelos compromissos, etc. Mas, se a gente puder prezar a unidade por momentos, familiar, que eu repito, não é aquela coisa que você imponha, mas é que você ter momentos favoráveis à família. Se alguém dissesse, não, pastor, momentos para mim não serve, tem que ser todo dia. Amém. Tomara que a sua família também aqueça aí esse desejo seu e sejam felizes para sempre. Falando em impor, tem a última... vocês perguntam aqui, né, Sérgio?
falar justamente sobre essa questão da imposição, sobre a autoridade e o autoritarismo, né? Se me permite só Sim. eu colocar a segunda situação rapidinho, Coloque. que é muito importante, todos ouçam, né? E que eu fiquei realmente com muita vergonha nesse dia. Eu fiquei com medo do que poderia acontecer comigo naquele dia, né? Porque houve uma reunião, né, na GV com pais e filhos. Trouxe meu filho e eu sabia, não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Eu só sei que uma hora estava na minha mão um questionário e eu não sabia que na mão do meu filho também estava o mesmo questionário. E as perguntas eram: você sabe qual é a cor predileta do seu filho? Você sabe qual é o texto que ele mais chama a atenção do teu filho? O louvor que ele mais gosta? Enfim. Você errou tudo. Eu fiquei apavorado. Falei, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou me expor? Vou confrontar, né, com as respostas do meu filho? Eu vou errar tudo? Eu sei que aquilo ali mexeu demais comigo. Demais. Despertou de uma tal forma que um dia eu cheguei para o meu filho e falei: filho, a qualquer momento o papai vai sair do trabalho, assim, logo após o almoço, e eu vou ficar à tarde aqui com você, a gente vai bater um papo. Ele regalou o olhão, né? Como assim, pai? Porque eu nunca tinha feito isso com ele, né? Conversar sobre o quê, pai? Eu queria entender. Você pode adiantar alguma coisa? Não, no dia você vai ver. Aí eu como eu costumo fazer, né? Eu peguei lá uma folha de papel um dia, no trabalho mesmo, e fui anotando uma série de perguntas. E ali, é claro, eu ia falar sobre namoro, sobre sexo, enfim, uma série de coisas, pornografia. E eu assim fiz, né? E foi, gente, maravilhoso, porque aí eu passei a conhecer melhor o meu filho, né? Saber o que ele pensava com relação à pornografia, namoro, enfim, uma série de coisas. Então, a corrigir a tempo e não parou por ali, né? Mas sabe, acontece com você o que aconteceu comigo também. A gente, aliás, eu não sei se eu estou certo te incluindo nisso, né? Mas a gente foi pai na hora de ser avô, né? Nem falo nada. A minha filha mais velha, atualmente, ela tem 29 anos. Então, eu fui pai muito novo. Eu casei com 20 anos de idade, com 23 eu era pai. E eu acho que isso conta muito, as suas experiências, o tempo que você tem, as coisas que você aprende na criação dos seus filhos. Porque eu não sei se a palavra certa é melhor, mas com a Nicole, a novinha, eu sou muito mais atencioso e amoroso do que eu fui com as outras duas, que foram filhas da juventude mesmo, né? Então, eu acho que isso deve acontecer com todo mundo. A gente não sabe o que é ser avô. Eu não sei o que é ser avô ainda, mas deve ser um negócio parecido com esse, de ser pai, assim, já com uma certa idade. Eu fui pai da Nicole com 48, 47. 40 e muitos. E eu vejo a diferença. Eu vejo as minhas filhas mais velhas olhando assim para mim e falando: você não foi assim comigo, não. Então, eu acho que esses filhos temporãos assim, eles são privilegiados na criação. Tem mais atenção com essas coisas. É natural, então, eu não me lembro maturidade, né? Pela maturidade. Eu não me lembro assim, embora faça muito tempo eu não seja bom de memória, eu não me lembro de estar na rua assim, fazendo o que eu tenho que fazer e querendo chegar em casa para estar com elas, sabe? A coisa era bem normal. A hora que eu chegava era a hora que eu cheguei e eu dava a atenção que eu achava que tinha que dar. Mas agora, sim, eu quero chegar, eu quero vê-la, eu quero abraçar, eu quero corrigir. Eu coloquei para mim e disse para ela, quando ela pôde entender, que desde que ela nasceu, no 1º de março de 2012, todos os dias da vida dela eu disse para ela que eu a amava. Então, eu sempre vou chegar para ela e dizer assim: já disse que te amo hoje? Ela: ainda não. Aí eu tenho que dizer. Aí ela aprende, ela gosta disso. E hoje, quando eu vinha para cá, saí, meu carro estava na calçada, eu fui, antes de eu entrar, ela estava na janela e chamou: pai, eu te amo, hein? Então, eu não sei, eu acho que é porque a gente está velho mesmo, né? Tu dizes.
Sim, pastor, a gente estava... você estava falando a respeito de ser, às vezes, ditador em algumas questões, né? Não ser, ou pelo menos ter o cuidado de não ser ditador em algumas coisas na nossa casa, e a gente vive um tempo diferente, né? Como você colocou no início. O papel do homem crente, de um modo geral, não vou colocar nem do obreiro e tal, de que a mulher não tinha um papel muito secundário na sua vida, e era assim que era ensinado. Tá? O pessoal que tem cerca de 30 anos de crente aí sabe como que era a mentalidade daquela época. A mulher tinha um papel muito secundário. E a mulher foi ocupando seu espaço e... Nem secundário, né? A mulher era... talvez... A mulher passava da autoridade do pai para a autoridade do marido e não tinha direito a nada. Passava a autoridade que o pai tinha sobre ela, passava para o marido. E o interessante é que elas, de uma certa forma, até aceitavam isso, né? Porque a cultura levava a isso, e a cultura da sociedade na época levava a isso. Mas a mulher, ela foi ocupando o espaço dela e tudo, e com isso, algumas mentalidades não cresceram junto, no sentido de saber o que é autoridade, o que é autoritarismo. O papel que o homem tem que exercer dentro da sua casa, sendo autoridade, sem ser autoritário. Como é que o senhor... como poderíamos exercer esse papel de autoridade sem ser autoritário, dentro daquilo que a Bíblia preconiza de o homem é cabeça, e isso ninguém vai tirar? Simples. Só se converter. Se converte a Jesus e você vai fazer a coisa certa. Sabe? Porque a gente vive um problema que é bilateral aí. Essa cabeça retrógrada, essa cabeça antiga de homens que acreditam que mulher é empregada. E o que ele diz tem que acontecer. E é bilateral porque as mulheres, e isso está assim penetrando na igreja disfarçadamente, as mulheres elas não admitem, mas elas estão ficando muito feministas. Então, nenhuma coisa nem outra é bíblica. A mulher que defende a bandeira do feminismo, ela está defendendo uma independência do marido, né, do homem. E não é só que o homem não possa ser cabeça em alguns momentos. Em momento nenhum. O feminismo vai querer pregar que direitos de mulher e homem são exatamente os mesmos e os deveres, só que biblicamente não são. Então, tanto o marido tem que aprender a amar e tratar a mulher como pessoa, e ele ser uma pessoa que é um convertido ao Senhor Jesus e sabe o que é certo e o que é errado, como a mulher também tem que entender que ela não pode ser feminista, né, de ir contra a palavra de Deus, não entendendo a posição da mulher. Se uma mulher me ouvir dizendo isso aqui, a igreja está vazia quarta-feira. Está gravando, né? Mas isso é muito... Você percebe isso nitidamente hoje. O feminismo, que é uma coisa mundana, ele está sendo absorvido pelas crentes. Né? Porque é uma pregação de justiça, né? Aquela coisa de chega de opressão. Só que o homem, o sacerdote, o cabeça do lar, nunca teve o direito de oprimir ninguém. Né? Nunca teve esse direito. Interessante que nos congressos de mulheres, a gente trata muito esses assuntos dos homens, inerentes dos homens, mas normalmente o que elas falam é o seguinte, que a mulher precisa ser submissa ao marido. Elas falam isso. De vez em quando a gente entra de coisas... Claro. Tem mulher convertida também. E elas falam, ensinam justamente isso. A mulher tem que ser submissa ao marido. A questão é entender essa submissão, que é de companheirismo, que às vezes os homens não entendem, principalmente as cabeças mais antigas, tá? Sem perder a sua autoridade de palavra, de decisão, porque
por mais, pastor, que a gente observe isso na sociedade, que a mulher queira essa independência e que decide, que é executiva, que é isso e aquilo, a mulher quer segurança no marido. Sempre. A segurança da mulher está no homem. E ela a mulher gosta, naturalmente, isso é natural, a mulher gosta disso. Machismo também não é uma coisa muito boa, não. Não, mas não é o machismo, é a segurança que a mulher tem no marido que decide sem ser autoritário. Eu acho que talvez o nosso grande problema seja a gente discernir, saber administrar essa questão de... A Bíblia vai falar que o marido deve amar a esposa e a esposa ser submissa ao marido. Amar, na minha concepção, é muito mais difícil do que ser submisso. A tarefa do homem é muito mais complicada do que a da mulher, se você for levar em conta só as duas palavrinhas, amar e submissão. Não, amar assim como Cristo amou a igreja. Pois é muito mais difícil. Não é porque a submissão ela não gera em você ter que dar a vida por ele. Não é, se nós fôssemos levar em conta só a palavrinha. Não é? A gente sabe que não é só isso. E o amar, sim, o amar como Cristo amou a igreja é você se entregar e você pode ser o cabeça, o sacerdote, mas você não está em primeiro lugar. Não é? Você é o primeiro a se entregar, você é o que pula na boca do jacaré para tirar o filho. Você tem que fazer isso. Não é? Então, se a gente fosse ao pé da letra pegar essas duas palavras, você amar é muito mais complicado. Tanto é que quem me amou primeiro foi Deus, porque se ele esperasse de mim isso, o que me cabe é ser submisso a ele. E isso, para mim, não é difícil. Pastor, o autor do livro, né, Homem ao Máximo, ele, na hora que aquela esposa, né, procura ele para falar do marido, que ministrava na igreja, mas não conseguia ministrar em casa, ela, no final dessa conversa, ela fala para ele assim, porque ele ministrava, assim, ele dava palestra para, assim, uma quantidade de homens, assim, tremenda, né? Tipo, não sei quantos mil homens, muita coisa, né? Esse ministério. E, no final da conversa, ela fala assim para ele, passa para esses homens, quando o senhor ministrar para eles, o que a gente pensa. Então, assim, eu vejo que tem mulheres que não falam, mas pensam. E eu vejo, assim, que, não digo todas, mas acredito que uma grande maioria, ela espera que o homem tome decisões. E muitos de nós, às vezes, não tomamos. A gente acaba transferindo essa responsabilidade para a mãe, para a esposa, né? Eu acredito que as decisões concernentes ao lar precisam partir do marido, mas não aquela seja uma regra, né? Mas... sem aquela de eu queria isso, mas o que prevalece é a sua vontade. Não é isso, né? Não é isso. Pelo contrário, né? O sacerdote do lar sábio, ele vai até abrir mão de alguns desejos, de algumas vontades, para atender esposa e filhos. Sim. Não vai fazer prevalecer a sua vontade. O senhor lembra que lá no nosso Encontro de Pastores à Noite, eu trouxe uma palavra lá para a noite, falei sobre sacerdote, que a mulher chega para o sacerdote e fala o seguinte: olha, o meu marido é morto e chegaram os credores para levar os meus filhos e eu não tenho nada, eles vão ser levados para escravos. E eu falei sobre essa questão de que a responsabilidade no lar e a responsabilidade sacerdotal do sacerdote, que era pastor dele, mas desse homem que estava na escola de profeta, um homem de Deus. Ela falava que você sabe que ele é um homem de Deus, mas ele morreu, nós não temos nada, e os credores chegaram e vão levar os nossos filhos como escravos para pagar a dívida. Então, fica muito, muito claro nessa questão de que as decisões que o marido tomou, talvez com essa autoridade, sem essa participação familiar, de conversar com a esposa, de decidir com a esposa, da esposa saber o que ele está fazendo, que vai trazer consequências sobre a casa, sobre a família, e no caso aí era sobre os filhos, de uma dívida que ele tinha,
talvez ela não soubesse, tudo leva a crer que ela não soubesse, e quando ele morre, o problema fica lá para ela resolver. Então, acho que essa questão que nós estamos falando aqui, isso estava falando, sobre compartilhar marido com esposa os problemas, porque às vezes o camarada está cheio de problema no trabalho, ele não compartilha com a esposa, e não quer conversa, se isola, não participa da vida com os filhos, e vem as consequências, porque naturalmente o corpo, né, a cabeça, ela vai despejando alguns problemas, e o camarada não conversa, porque acha o seguinte: problema no trabalho é problema de trabalho. Eu aprendi isso muito cedo, de trabalho, eu comecei a militar com 17 anos, não, problema de trabalho é trabalho. Não é. A gente precisa compartilhar com a esposa e falar: está acontecendo esse problema assim, assim, assim. A esposa vai ajudar. Eu tive uma experiência muito clara disso quando eu estava morando nos Estados Unidos. O trabalho era muito desgastante, emocionalmente, todas as áreas, fisicamente, todas as áreas. A minha esposa foi fundamental para eu falar para ela o que estava acontecendo, a pressão era muito grande, e me ajudar com as filhas. Seu pai precisa descansar e tal. Então, eu creio que, às vezes, os maridos passam essa situação de graça, porque não quer falar para a esposa, porque acha que a esposa não vai ter estrutura, etc, etc. Então, eu creio que o tempo que a gente vive hoje, nas correrias, nas dificuldades, nos problemas sérios que a gente tem financeiro, de trabalho, etc, etc, precisa ser compartilhado, para que os problemas não venham a gerar um autoritarismo de falar: não quero falar, é assim que eu decidi e pronto. Então, acho que compartilhar, pastor, os problemas, as situações, porque vai receber ajuda. E naturalmente, como o senhor falou aqui, a respeito de ter o espírito de ser uma pessoa crente, junto, orando, né, fazendo aquele papel que ter a sensibilidade de ouvir uma palavra sábia da esposa, e a esposa é que tem as palavras que tem normalmente essa sensibilidade que nós não temos, de poder nos ajudar, que às vezes nós passamos fase, hoje está bem e amanhã está difícil. Então, acho que esse compartilhamento, né, pastor, acho que ele é importante na nossa vida natural, mas principalmente na nossa vida como crente. Para mim, pastor, quando eu disse que eu era uma pessoa prática para responder, porque para mim, quando a gente é o que tem que ser, quando consegue ser o que precisa ser, as coisas vão fluir, sabe? Então, tudo isso que está sendo colocado, que são as coisas certas, que a gente não demora muito tempo para saber quais são e aprender, fazendo essas coisas, a coisa vai acontecer. Como, por exemplo, dividir com a esposa. Cada um sabe a esposa que tem, né? Tem esposas que realmente não têm estrutura nenhuma para certas coisas e, ao invés de ajudar, atrapalha. Mas isso aí, cada um sabe até onde pode ir na conversa e tudo mais. E se tem que segurar o tranco sozinho, não vai ser bom, mas ele sabe que, de repente, abrir o jogo vai desequilibrar a esposa. Então, cada um sabe. Essa questão familiar varia muito de pessoa para pessoa, não é uma regra, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Com certeza. Eu queria só acrescentar, dentro dessa nossa conversa, dentro desse contexto, que há uma diferença, né, quando um ditador ele vai tomar decisão, ele toma decisões pensando atender a necessidade dele, e o líder, e o sacerdote, como líder da sua casa, ele pensa nos liderados. Eu aprendi isso no Sião, o pastor Marcos Cedecias. Mas eu acredito nisso. Essa, para mim, é uma das coisas certas que a gente aprende, né? Que você, sendo líder, como Jesus foi, ele disse que ele veio para servir. Então, há esse engano, né, na mente das pessoas de que, porque lidera alguma coisa, ele é grande coisa, ele é o cara que está por cima. Na verdade, ele tem que abrir mão, às vezes, das vontades que ele tem para alegrar o coração do outro. E isso é que é saber, né, liderar a família. Interessante que hoje eu fui no dicionário ver o significado da palavra ministrar, e entre outros significados estava lá ajudar e servir. Interessante, né? E já que eu estou falando de ajudar, queria contar aqui uma experiência. Coisa boa é bom de contar, né? Mas foi algo assim que marcou, né? O pastor André, irmão do pastor Alexandre, estava ministrando aqui na nossa igreja.
E no meio da pregação, eu não me lembro se foi o tema da mensagem, mas ele falou algo a respeito de uma pergunta que é: posso ajudar? O senhor lembra disso, pastor? Essa pergunta, posso ajudar? Acho que quem lembra aqui? Posso ajudar? E quando terminou o culto, eu caminhando lá para o estacionamento da Vital, eu fui brincar com a minha esposa. Falei: Andréia, posso ajudar? Ela: pode. Tem uma louça lá em casa para você lavar. É muito inocente. Gente, vou falar para vocês, cheguei em casa, a gente foi ver lá um programa e ela pegou no sono e eu fui na cozinha beber água para depois deitar e dormir. Quando eu olhei para a pia, só não tem noção, pastor. Era muita louça, era muita coisa. Eu lavava, eu lembrei da palestra, da pregação do pastor André, eu lavava e parecia que não ia terminar. Mas fui até o final. Você ajudou a sujar a louça, né? Não, caprichei, pastor. Não, eu estava mal intencionado, bem intencionado, né? Mas não arrumei nada, porque cheguei lá, dei uma catucada, mas ela continuou dormindo, entendeu? Mas esse povo não acredita em mim, não, pastor. Eles acham que eu só falo, mas não sou de nada. Mas o bacana disso aí é que no dia seguinte ela acorda sempre mais cedo que eu, que ela trabalha lá em Santo Cristo, próxima rodoviária, e eu continuei dormindo mais um pouco, me levantei, eu passei pela sala, olhei na mesa da sala e tinha um papelzinho pequenininho. Tentei até encontrar ele hoje, mas não achei, mas eu não lembro das palavras, mas ela deixou naquele papel uma declaração, foi a declaração de amor. Por causa de uma louça lavada. Por causa de uma louça. Imagina coisas mais interessantes. Aí eu pergunto para o senhor não acha que falar para a esposa, declarar que ama ela, que nunca vai abandonar, que vai deixar ela e tal, é muito importante. Mas quando a gente demonstra através de atitude, faz toda a diferença, né, pastor? Amor é demonstrado, né? Não é falado. É demonstrado no dia a dia. Aconselho a todos lavarem a louça hoje. Vamos lá. A questão de dias, o bebê chegou. Como todos os outros no mundo entrou. Mas tenho contas a pagar, aviões para pegar. E quando eu estava fora, ele aprendeu a andar. E antes que eu percebesse, já começara a falar. Foi crescendo e disse: papai, vou ser igual a você. Sabe, igualzinho a você. Quando é que você volta, papai? Não sei, mas não demoro, não. E aí a gente vai se divertir a valer. Agora já me aposentei e meu filho foi embora. Liguei para ele outro dia para dizer: gostaria de vê-lo uma hora dessas. Se tivesse tempo, papai, como eu gostaria. Mas esse meu novo emprego, que toma muito tempo, e as crianças estão gripadas, mas como foi bom o senhor ter ligado, realmente foi muito bom. E quando desliguei, me dei conta de um fato: meu filho saiu a mim. Meu filho é igualzinho a mim. E a pergunta é: o que seria ser um pai presente, pastor Alexandre? Um pai presente, eu acho, na minha pobre concepção, é a coisa mais lógica, né? É o pai que não vai deixar a família num lugar tão distante das prioridades dele, né? É fato que o homem tem a responsabilidade de suprir a sua casa, e é, às vezes, por isso que ele é um tanto quanto ausente, mas eu acredito que é a coisa óbvia, é você dar atenção, dar tempo para a família, e, às vezes, esse tempo vai ser o que você queria ter para você fazer alguma coisa, mas para você não ter que sofrer essas coisas que você leu no futuro, você precisa agora fazer por onde, né? Dar a atenção devida, porque é uma das coisas que a gente tem que pensar quando forma família, né? É que eles carecem da gente, da atenção da gente. Como eu disse sobre a minha filha menor, que eu acho que eu devo dar mais atenção a ela,
Isso vem com a maturidade, você descobrir que você não está fazendo um bom negócio sendo tão ausente, né, na companhia dos filhos, principalmente. Mas na vida que a gente tem hoje, como é que a gente vai julgar uma pessoa que está mergulhada em trabalho, responsabilidade, e tem que pedir a Deus mesmo misericórdia para não ter que um dia concluir que o filho saiu igual a ele, né? Sem tempo para a família, aquela roda viva. Ser um pai presente, para mim, é óbvio, é tempo, é dar tempo. O senhor deve ter já escutado sobre isso, outros aqui também presentes. Quando uma criança ela se converte, 2% da família, né, se converte eu ia também. citar isso. Né, a esposa seria 22% e o homem 97%. Né? Tu vê como é importante, né, o papel do homem. Né? É estatístico, né, pastor? Tá claro que é estatístico. Eu não sei se o pessoal entendeu bem. A estatística mostra que quando uma mulher se converte, a esposa se converte, é uma fração muito pequena da influência dela para que a família toda vá para a igreja. Então, é um número baixo, se não me engano, era 15, você falou 22. 22%. Mas quando um homem se converte, as chances de toda a família ir para a igreja é de 90 e tantos %. Então, veja a responsabilidade, né? E com certeza esses homens convertidos, eles não obrigaram a família a ir para a igreja, né? Mas foi exemplo de transformação, de mudança. Então, eu creio nisso, queridos. Eu creio que a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa família é amar ao Senhor. Não é? Quando a gente ama ao Senhor, a gente vai fazer as coisas que devem ser feitas. É como, por exemplo, me veio à mente agora que a melhor coisa que um pai pode fazer por um filho é amar a mãe. E a melhor coisa que uma família pode fazer por ela mesma é amar o Senhor, né? Porque a gente vai ter a orientação, a bússola que é da palavra de Deus. Eu acho que não é complicado. Eu acho que a esmagadora maioria das pessoas que estão nos cultos da igreja, frequentando a igreja, elas já captaram. O Espírito Santo habilita as pessoas a entenderem o que é viver a vida da forma correta, né? Então, quando certas situações são levantadas aqui, como uma coisa ditatorial dentro de casa, isso tudo me assusta, porque eu não quero acreditar que na nossa igreja ainda exista esse tipo de coisa, né? Porque, para mim, a resposta para tudo é a pessoa amar o Senhor. Ama a Deus, a família vai estar bem. Vai estar bem. A gente tem um desejo no coração que os nossos próximos encontros a gente cresça cada vez mais, e são muitos assuntos, muita coisa que a gente precisa aprender na nossa caminhada como homens de Deus, acima de tudo como homens de Deus. E nós queremos agradecer muito ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido aqui, agradecer ao pastor Alexandre pela confiança que Ele tem nos dado, da gente poder estar reunidos aqui e trabalhando com homens excepcionais, pastor, excepcionais. Essa igreja tem homens excepcionais, mesmo. Mas antes de nós terminarmos e agradecer ao Senhor pela confiança de ser o nosso pastor e esse trabalho que a gente tem, está aí, Sérgio, há tantos anos à frente, nós queremos chamar aqui o Márcio. Cadê o Márcio? Márcio, nós queremos... não acredito. Como o pessoal costuma dizer... materializar. Isso já virou um chavão chato, né? Materializar. Assim eu acho que eu sou visitante, esse momento. Não, mas faz parte da formalidade. Então, pastor, muito obrigado. Essa é uma lembrança do Ministério dos Homens para o nosso pastor presidente, né? É uma pessoa, eu acredito que eu faço coro com muitas pessoas aqui, que foi extremamente abençoado hoje, com respostas coerentes, com respostas que estão respaldadas na Bíblia,
E nós só temos a agradecer, porque nós temos um homem que tem a direção de Deus para nos guiar, para nos pastorear. E nós queríamos agradecer muito, muito a sua presença aqui. O prazer foi meu. E nós queríamos... Nós queríamos orar pelo Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do pastor Alexandre, um homem que é exemplo para nós, um homem que nós aprendemos a escutar palavras dali do púlpito que são extremamente maravilhosas, porque sabemos, ó Pai, que é um homem que guarda a Tua palavra, é um homem que segue os Teus caminhos, é um homem que é reto, é um homem, Senhor, que nós podemos seguir, Senhor. Sabemos, ó Pai, temos consciência que ninguém é perfeito, e Ele mesmo muito sabiamente falou isso aqui, Senhor. Mas, Senhor, continua, Pai, a abençoá-lo, continua dando palavras a Ele, Senhor, que Ele continue guiando a Tua igreja nos Teus caminhos corretos, Senhor, porque, Senhor, continuamos a ser reconhecidos, ó Pai, como sendo uma igreja de uma excelente palavra, uma igreja que acolhe as pessoas, Senhor. E, Senhor, isso tudo vem da direção, Senhor, da Tua direção ao coração do pastor Alexandre, do bispo Jorcelino, ó Pai, que estão guiando esta igreja, Pai, trilhando, ó Pai, um caminho reto e um caminho vindo do Teu trono, Senhor. Abençoa a vida dele, abençoa, Pai, o retorno dele para casa, Senhor. E, Senhor, que Tu possas continuar a falar ao coração dele. Senhor, queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feche os seus olhos, ore comigo. Deus amado, nós Te amamos, Senhor. Estar na Tua presença com os irmãos é sempre maravilhoso, meu Deus. Eu quero profetizar sobre a vida desses queridos que estão aqui hoje, ó Deus. Quero profetizar um lar maravilhoso, ó Deus. Quero profetizar uma família equilibrada. Quero profetizar a capacidade de cada um que está aqui de Te representar, meu Deus, como um sacerdote faz. Ser um representante Teu dentro dos seus lares. Eu quero profetizar sobre a vida desses que já têm família há muito tempo, já é pai, sobre a vida dos mais novos, que ainda um dia farão parte de uma família sua. Eu quero profetizar, Senhor, que embora o mundo esteja em trevas e descendo cada vez mais na sua moral, que ainda haverá um remanescente de gente temente a Ti, com famílias maravilhosas, meu Deus. Que estes homens saibam ser marido e pai, que esses homens saibam honrar esposa e filhos, para que sejam honrados, meu Deus. Que as dificuldades chegando, que estes homens não procurem o caminho mais rápido e não fujam da briga de vencer dentro das suas casas, de fazer a família permanecer, meu Deus. Dá a estes homens, Senhor, o privilégio de serem mesmo chamados filhos de Deus, meu Pai, pelas atitudes tomadas, pelas providências tomadas dentro das suas casas, meu Pai amado. Ajuda-nos, porque, como falamos logo no início, é tarefa difícil essa. É a tarefa da qual nós gostaríamos de abrir mão. Se a mulher quer ser, deixar que ela seja, mas não pode. Deus disse que somos nós. Deus espera isso de nós. Infelizmente, amados, os resultados de uma família, as consequências, as coisas do jeito que vão terminar, não é responsabilidade de mais ninguém a não ser nossa. Somos nós quem respondemos pela nossa casa. Eu sei que existem exceções, mas, em regra geral, nós somos os responsáveis pelos resultados. Então, Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, dá-nos capacidade, dá-nos, Senhor, na nossa simplicidade, dá-nos condições, Senhor, de dirigirmos um lar para a felicidade, meu Deus. E isso só contigo ao nosso lado, só contigo dentro da nossa casa. Mas eu quero profetizar sobre a vida desses meus irmãos, Senhor,
que tu vais dar sabedoria a todos, para que o melhor aconteça, para que a tua alegria, a tua felicidade reine no lar de cada um aqui, que a tua paz reine, Senhor amado. Uma família precisa viver em paz. Os problemas que surgem na família não têm força para tirar a paz de Deus dessas famílias. Eu peço a Ti, Senhor, que eles sejam privilegiados por fazerem parte de um lar abençoado, em nome de Jesus, Senhor.